Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com a psicóloga Marina Marasco, está fazendo uma investigação sobre o que é a verdade, mas um episódio recente você teve a posse do presidente americano Trump, em que um dos assessores disse que ele foi a posse mais assistida, mais vista, e foi contestado isso. E aí se colocou que um dos termos mais importantes do ano passado foi pós-verdade. Hoje em dia, torna-se preocupante colocar a verdade como o que é de menos importante? Veja bem, se a gente entender a verdade em termos de sua função, a função que exerce na cultura e nas nossas práticas, eu faria uma pergunta, talvez eu mudaria um pouco a pergunta e falaria da seguinte maneira. A que está servindo essa flexibilização do que a gente chama de verdade? E é possível, e por que nós deveríamos frear isso ou não? E aí nós pensaríamos em termos de comportamento humano. O que hoje a gente verifica no comportamento humano, que tem nos levado a direções talvez menos aproveitáveis para a nossa espécie e que têm sido expressadas nessas atitudes do que você chama de pós-verdade. A posse do Trump teve mais gente do que outras todas na história. Aí vai se verificar, olha, não é bem assim. Não, mas eu tenho 10 argumentos para provar que sim, foi assim. Veja, talvez o mais... Pode... Não, eu posso dar um exemplo até que pode subsidiar de uma certa maneira. Exemplo, você tem uma indicação do ministro do STF pelo presidente Temer, em que há chuva de críticas nos sites, nos jornais, e ao ser abordado na Argentina, nosso presidente diz que não tenho visto essas críticas. É quase que tipo negar o óbvio, você sabe disso. Nesse sentido, como a gente tinha debatido no início, no segundo, terceiro bloco, a verdade é uma segurança. Não ter essa verdade num meio hoje que lhe expande demais a informação, como as redes sociais, torna-se uma insegurança? Talvez a gente esteja vivenciando culturalmente hoje uma condição, até pela diversidade de culturas com que a gente tem mantido contato, tem sido difícil acreditar numa coisa só, eu imagino, para a geração atual, né? Então, tem sido difícil, talvez, valorizar tanto assim isso que a gente considera de uma verdade absoluta e irrevogável. E aí você pergunta, puxa, mas eles estão negando o óbvio. O que me parece é que só é possível que ele negue o óbvio porque as consequências que trazem para ele negar o óbvio não são aversivas em nada. Então, me parece que a nossa cultura atual parou de levar tão a sério isso que a gente chama de verdade, né? E talvez o que esteja em jogo agora sejam outras perspectivas. E aí você está falando de uma verdade ética, né? De um código moral de ação, de uma maneira que se acha, que se concebe como a melhor maneira de agir. Talvez isso esteja diluído de tal maneira que negar o que alguns consideram óbvio, não é assim uma coisa tão absurda que venha a trazer consequências graves para esse estadista, né? Para o caso do Michel Temer. É evidente que se houvesse uma reação forte contra ele, talvez ele escolhesse melhor as verdades que negar. Então, creio que o que você está mencionando seja um sintoma cultural do nosso momento atual. Eu citei 2 presidentes, mas você pode citar qualquer post de um Instagram, de um Face, você sempre vai ter, somente hoje que se fala muito de cultura do ódio, você sempre vai ter um post em que você fala de pipoca. Exatamente. E entre 15 pessoas comentando esse post, dizendo que não é pipoca, que ainda é milho, que... Nesse sentido, é possível a filosofia contribuir, o comportamentalismo contribuir para não haver algum tipo de fragilização
de um conceito de verdade, de uma postura social quanto a uma verdade? A sua pergunta é muito interessante, até porque creio que o papel social da filosofia, da psicologia enfim, das outras áreas de conhecimento é tentar tornar a nossa relação com o mundo mais útil, mais próspera, mais adequada, né, ao funcionamento desse mundo, né? Porque afinal de contas a gente está inserido num ambiente que tem o seu funcionamento. Então, a primeira coisa que eu tenho a lhe dizer é, será que a preocupação deve ser acerca do que é verdade e não acerca da maneira como eu ajo e das consequências do meu ato? O pragmatista estaria preocupado com isso. O pragmatista, ele diria para você, olha, a verdade não é algo com a qual eu precise me preocupar, mas eu preciso me preocupar com a responsabilidade que eu assumo ao afirmar alguma coisa. Mas aí no sentido seguinte, vamos lá. Você vai sair daqui, abrir o seu Facebook e tem lá 400 notícias de todos os jornais do mundo dizendo Marina assassinou 3 pessoas na TV Assembleia. Uhum. Como lidar com uma mentira? Como lidar com a verdade? Num sentido, exemplo, me parece que está muito claro que Marina não matou ninguém na TV Assembleia. Mas isso é jogado de uma maneira nas redes sociais, como a gente vai recordar um pouco Goebbels, né? Uma mentira contada 100 vezes passa a ser uma verdade. Uhum. Como analisar por essa ótica? É uma estratégia astuta que alguns que detêm os meios de comunicação ou que estão em posições privilegiadas utilizam a nossa formação de crenças. Então, isso funcionou com Hitler e está funcionando agora, não é só um sintoma do nosso tempo atual. O que facilita isso é porque hoje a gente vive num mundo em que a gente não está isolado com os nossos sistemas de crenças. Então, quando você fala, olha, se eu jogar 100 vezes que a Marina matou alguém, a capacidade de dispersão dessa notícia é imensa. Então, isso é uma arma na formação de crenças. E aí, eu volto para a sua pergunta anterior. Como é que a filosofia ou a psicologia e outras áreas do conhecimento poderiam contribuir para os sintomas da nossa cultura atual? Talvez uma das maneiras é orientar ou desafiar aqueles que opinam a reverem as origens de sua opinião, a terem uma maneira mais rigorosa de avaliar de avaliar o processo de formação de suas próprias crenças. Na verdade, é isso que Brandon está fazendo, é isso que Skinner faz, à sua maneira, avaliar como se dá o processo de crença. E aí, imagine como seria útil para uma pessoa que opina sobre tudo. Acho que a gente está na era dos conhecedores de tudo, né? Todo mundo opina sobre tudo. Ninguém diz, sobre esse assunto eu não sei, não vou opinar, né? Porque o que a gente percebe é que tem um empobrecimento muito grande do contraditório, né? Por exemplo, no Facebook tem um algoritmo que seleciona os conteúdos que tem a ver com as suas afinidades, com os seus gostos. Então, a probabilidade de você encontrar opiniões contraditórias à sua é muito pequena. Então, você passa a ter contato somente com aquilo que confirma a sua crença fica unilateral, você, apesar de a gente ter um mundo de diversidade, contato com várias culturas, a gente acaba recebendo conteúdo só de acordo com as nossas afinidades. E aí torna a nossa formação de crença muito rasa, né? Então, acho que o papel da filosofia e da psicologia, que pode ser fundamental aí, é mostrar que existe um contraditório. Olha, vamos ver melhor. Será que... Eu me lembro de um vídeo que eu vi da participação de um rapaz num programa de televisão de grande circulação, e o entrevistador pergunta ao rapaz qual a opinião dele sobre as cotas. E ele, sou contra as cotas. E aí a pergunta desse entrevistador, mas quantos professores negros você teve na sua graduação? Eu não tenho nenhum. Quantos alunos negros tem na sua sala de aula? E aí ele começa a fazer perguntas que começam a fazer o rapaz a rever da onde vem a crença dele
de ser contra. Eu não vou discutir aqui se é bom ou ruim, mas o interessante é que o questionamento e o contraditório, ele nos ajudam a rever a formação das nossas crenças. Talvez seja tão fácil hoje convencer as pessoas das coisas, porque o poder de afirmar de alguns é muito maior do poder de contrapor de outros. Então, hoje a gente tem opiniões unilaterais que têm capacidade de ser distribuída, a perder de vista, e aí as opiniões que seriam contrapostas, elas não chegam a essas mesmas pessoas. Aí fica muito fácil você ter uma crença unilateral e pouco refletida. Eu creio que nessa crença pouco refletida, me lembra também um pouco pesquisa de opinião pública. Uhum. Você chega um pesquisador para você com uma folha, te aborda na rua, você está apressada para ir para o trabalho, a primeira coisa que você tem é querer se livrar dessa pessoa. Ele pergunta, o governo de fulano de tal é bom ou ruim? Você rapidamente, é bom, é ruim. Quando essa pesquisa sai, ela sai em percentuais. Uhum. X pessoas acham bom, X pessoas acham ruim. Passa-se uma verdade, um posicionamento em que percentualmente todo mundo pensa igual. Uhum. Nesse sentido, dessa verdade mais social, mais construída com a opinião pública, é possível analisar, é possível pelo menos tirar o peso de publicações, de verdades, como se coloca assim, pela multiplicidade, pela pluralidade de pensamentos? Olha, eu vou recorrer ao Brandon para analisar um pouco esse fenômeno, né? Vou me arriscar nessa seara. Veja, se a apreensão de um conceito e a consequente elaboração de crenças, ela está estabelecida num jogo que eles chamam, um jogo de linguagem, de dar e pedir razões, ou seja, você vai, quando você tiver você tem filhos? Tem. Pronto, quando você vai ensinar alguma coisa para sua filha ou para o seu filho, você vai dizer assim, olha, isso aqui não pode fazer, por causa disso, disso, disso e disso. Então, você justifica, você dá motivos, você dá razões para que ela deixe de fazer aquilo e ela acredite nessas razões. À medida que ela vai vivendo as experiências, de alguma forma essas justificativas elas se confirmam, então ela tem uma crença estabelecida, mais forte ou menos forte, que lá para frente ela pode vir a questionar ou não. Então, quando um entrevistador ele vem na rua perguntar uma pesquisa de opinião e eu tenho que dizer que sim ou que não, né, o meu sim ou o meu não, ele está embasado numa rede de justificativas que eu tenho para mim. E que naquele momento eu não tenho chance de questionar essa teia de razões. E aí, quando eu abro meu Facebook e eu encontro todo mundo concordando comigo, então veja, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar é o seguinte, a maioria, a coletividade, a opinião que é compartilhada por muitos, ela parece ser mais razoável, até por como a nossa formação, segundo Brandon, até por como se forma a nossa crença. Porque eu formo minha crença através do feedback dos outros. Então, meu sistema de crenças, ele está sustentado em grande parte nisso. E conforme essa rede que sustenta as nossas crenças, ela é empobrecida, talvez porque eu não tive chance de ter outros contraditórios, como eu falei antes, então fica mais fácil ainda eu ir para a maioria. Eu ouvi de X, de Y dizer, então pronto, eu já estou justificado, todo mundo pensa assim. Então, todo mundo pensar assim, para mim, de repente, na história da minha formação de crença, já é uma justificativa. Então, creio que quando a gente tem práticas como essa, né, dar opinião sobre alguma coisa, a gente está reforçando, e aí eu estou usando um termo agora, um conceito skinneriano, a gente está reforçando o comportamento de crer e afirmar e comprometer-se com uma afirmação sem precisar dar razões ou justificativas que sejam muito sólidas. Eu lembro dessa entrevista, mais uma vez, que esse rapaz deu, ele não ficou constrangido pela fragilidade das razões que ele deu por ser contra.
Mas ele não ficou constrangido por quê? Porque ele está reforçado de que é melhor ele ter uma opinião e que essa opinião seja de acordo, talvez, com o pai, com a mãe, com o amigo, não sei o quê, do que essa crença ser segura. Aí você fala, mas e a verdade? E a preocupação com as coisas como são? Quando você me pergunta sobre a verdade, eu penso que você está perguntando isso. Pois é, não está sendo reforçada culturalmente, né? E aí, a grande análise, talvez, do Skinner, que Skinner fizesse da cultura atual é essa. Hoje, a gente tem sistemas de reforçamento de comportamentos que têm nos conduzido a esse tipo de sustentação de crenças. Então, veja, talvez se você fosse mais questionado, ou talvez se você fosse mais solicitado a provar a tua opinião das coisas, e aí você tivesse que buscar referências e avaliar e ponderar mais, talvez você fosse mais cuidadoso para emitir uma opinião ou outra. Pois bem, Marina, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelas informações. Obrigada. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade.